relação a algumas técnicas, né? Então, antes de me massacrarem, eu não sou contra a osteopatia, ok? Mas eu tenho uma relação meio dúbia da osteopatia, que é, não digo amor e ódio, porque é muito forte, mas eu acho que mais admiração e, ao mesmo tempo, um pouco de preocupação, né? Então, admiração porque durante os 17 anos de formado, eu não tenho a formação de osteopatia, mas durante todo esse tempo eu tive colegas e amigos que se utilizaram da técnica e obtiveram resultados incríveis, maravilhosos. O paciente se sentia melhor muito rápido. Então, é uma admiração pela técnica, mas ao mesmo tempo a gente via muitos companheiros nossos perdendo no sentido de que se fechavam muito pela técnica. Então, como ela é uma técnica muito completa, então às vezes dava o ar de que aquele profissional não precisava de mais nada. Isso, na minha opinião, apaga um pouco o brilho da nossa profissão, que é justamente a gente ter essa magia de interagir com as técnicas e poder chegar a um resultado melhor. Então, mesmo que eu não tenha a mesma formação que o William ou que o professor, eu consigo chegar em resultados excelentes com meus pacientes e esses vários caminhos que levam a esses resultados excelentes, eu acho que é a grande beleza da fisioterapia, né? Então, eu tenho uma formação principal em medicina tradicional chinesa, uma formação mais em postura, uma formação mais em cinésio. Os caminhos levam a esse bom resultado, né? Eu acho que isso é importante. Outra coisa que é interessante, que eu sempre falo para os meus alunos, né, com relação à liberação miofascial, é que quando eles chegam no curso, eu falo, eu estou entregando a vocês mais uma ferramenta. Né? A liberação é mais uma ferramenta para vocês colocarem na caixinha de ferramentas. E aí, justamente, essa interação de técnica, que eu acho que é o diferencial, né? Então, eu acho que a osteopatia é meio uma sereia. Ela seduz e mata, né? Seduz porque é muito completa, né? Você Sim. tem dados. Só que ela te fecha demais, né? Fecha você num labirinto, tipo, eu vou usar a técnica e eu vou conseguir obter resultado com todos os meus pacientes. E, por outro lado, eu, como não tenho formação, eu percebo que o meu paciente, às vezes, necessita da osteopatia e eu encaminho. Então, eu acho que isso Sim. é muito interessante, né? Você conseguir conciliar, porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém vai ser Exato. formado em todos os nossos cursos que a gente tem na fisioterapia. Então, é tipo um conselho para quem é mais novo, para quem é formado e para quem terminou alguma formação de cursos, para que não se feche nesse estigma, né? Então, Sim. é mais esse recado que eu queria dar como introdução, tá? Sim, sim, não. A gente vai discutir, acho que bastante sobre isso, né? O intuito aqui não é falar que a fisioterapia tradicional, digamos assim, é a melhor e nem a osteopatia. O intuito é integrar as duas técnicas e mostrar o quanto o fisioterapeuta consegue crescer e evoluir com o seu paciente, né? Acho que o intuito maior é esse. Eu acho que era isso, mais essa introdução para vocês poderem falar um pouquinho mais, né? Então, queria agradecer muito o professor José Luiz Martinelli pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Professor, muito obrigado. E vou terminar com a perguntinha, né? Sagrada. Marota, então, doutor José Luiz, eu tenho uma questão, eu prometo, mas eu não sei se eu vou cumprir de não falar mais. É possível, não? Sou professor de liberação, é difícil, não? É difícil, é difícil. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu tive alguns episódios e alguns fatos com relação à osteopatia visceral, alguns colegas trabalhando, e por algumas vezes eu classifiquei como sendo uma viagem, uma loucura a osteopatia visceral, e por outras vezes eu considerei algo genial, né? Então, também é muito difícil para eu tentar entender.
E com os estudos da fáscia, então clique. Será que resultados da osteopatia visceral tem correlação com a fáscia? Será que pelo trâmite facial estar presente no corpo inteiro e em vísceras e ter como função principal a transmissão de força, será que ela é responsável pela melhora dos pacientes? Tem alguma correlação? Então, resumindo, minha pergunta é se a fáscia tem alguma correlação com as melhoras da osteopatia visceral, tá? Legal, legal. Então, vou deixar a live aí para vocês. Me despeço agora e espero que vocês me convençam da osteopatia, que daí eu saio da live e vou me inscrever lá na escola de amanhã. No IDOT, no IDOT. O Zé é IDOT. Então tá. Ó, só lembrando a todos, o Fiz em Debate está no YouTube, estamos no Spotify. Entrem, se cadastrem, mandem mensagem, sugestões, críticas, são sempre bem-vindas. E as perguntas, tá? Então, legal. Todos, até a próxima quinta. Valeu. Valeu, Luiz. Zé, eu vou pedir para você agora sair um pouquinho da live e entrar novamente, que aí você faz a solicitação e aí eu já entrou aqui, já apareceu. Só vamos esperar o Zé Luiz aparecer aí, pessoal, que a gente já apresenta ele. Oh, grande José Luiz Martinelli. Oi, William, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Zé? Prazer tê-lo aqui, cara. Se fosse falar de osteopatia, tinha que ser você o primeiro, né? Muito obrigado pelo convite aí. Eu espero colaborar de forma a deixar claro aí algumas coisas e poder ser produtivo aí para o teu canal, tá? E do Luiz, parabéns aí pela iniciativa de vocês, viu? Então, o pessoal, eu ia falar, o pessoal já tá aqui, ó. Apareceu o bruxo da osteopatia, o mito. Tá com a moral lá em cima, hein, Zé? Menos. Mais. Zé, eu queria que você se apresentasse, o pessoal que não te conhece, né? Falasse um pouquinho sobre você. O meu áudio tá bom? Você me Tá ouve bom. bem? Tá ótimo, Zé, tá ótimo. Bom, eu sou fisioterapeuta, né, de formação. Me formei na Universidade 9 de Julho. Depois eu fiz uma primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício no Envelhecimento, na USP. E depois aí eu já comecei a dar aula na própria faculdade onde eu me formei. Logo que eu terminei a minha primeira pós-graduação, eu comecei a lecionar. E sempre dei aula nas áreas de cinesiologia, cinesioterapia, avaliação funcional, na área de ortopedia de uma forma geral, né? Que foi sempre a área que nos chamou a atenção. Sim. Depois, em seguida, né, essa primeira pós-graduação, a convite de uma pessoa de um professor, colega meu de sala, que já tinha iniciado o curso, né? Ele falou, poxa, você precisa ir lá fazer a osteopatia e tal. Foi aí quando eu comecei a osteopatia, né? Isso nós estamos falando aí de 15, 16 anos para trás aí, tá? E aí, depois de lá, né, a gente veio conciliando sempre o trabalho da osteopatia. Depois, nessa mesma escola de osteopatia onde eu me formei, hoje eu sou professor dela também, né? E hoje eu concilio, né, o trabalho da docência, né, na Universidade de Mogi das Cruzes, juntamente com o consultório clínico na cidade de Jundiaí, e aulas e pós-graduações na área de ortopedia e na própria pós-graduação de osteopatia junto à Escola IDOT. Legal, Zé. Para quem for de Jundiaí região, Clínica Prisma, né, Zé? Já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Para quem não sabe, o Zé foi meu professor, meu orientador de PIBIC, comigo, com a Carol, com o Gabriel. Então, assim, a gente conviveu muito tempo e o que eu sei de osteopatia que eu vou falar hoje foi o Zé que me apresentou, ele que deu esse passo aí, mesmo nas aulas de cinesiologia, cinesioterapia, 5 minutinhos lá do final, ele ia, vem cá,
fazer algo a mais, né? E aí foi mostrando esse lado maravilhoso que é a osteopatia, que em breve eu irei fazer, né? Mais para frente eu vou fazer. Zé, vamos começar sendo um pouco mais específico na questão da osteopatia, né? Você que é fisioterapeuta, é osteopata, dá aula. O que é osteopatia, Zé? Fala para o pessoal aí um pouquinho o que é osteopatia, qual que é a sua visão. Vamos falar rapidamente um pouquinho da história dela, para a gente entender o que é a osteopatia, né? A osteopatia, ela nasceu lá por volta de 1800, nos Estados Unidos, através de um médico americano chamado Andrew Taylor Still. Ele era um médico de fronteira, né? Um médico que observava os índios, né? Ele observava a ação dos indígenas, como eles se manipulavam, como eles se tratavam do processo de cura, né? E ele morava numa região bastante afastada dos Estados Unidos, onde ele tinha muito contato com a natureza. Então, ele era um grande observador do fluxo natural da natureza, né? E aí, o Still, ele tem um pai que é médico, e na época, a profissão de médico, ela era passada de pai para filho, tá? Então, o Still passa a ter os conhecimentos do pai, mas ele ficava descontente com os recursos que ele tinha e com a própria fraqueza do seu tratamento, né? Numa época, nos Estados Unidos, uma praga assolou os Estados Unidos, matou boa parte da família do Still, e isso deixou ele bastante frustrado. Então, o Still começa a ter práticas clínicas diferentes das convencionais, né? Estamos falando de uma época que, para você fazer um processo de analgesia no paciente, você dava o uísque para ele, né? Então, veja que os recursos eram muito poucos, né? Poucos. E aí o Still começa a fazer as suas auto-observações. Ele era muito ligado em anatomia, né? Ele queria saber o que tinha por dentro, por detrás da pele. Então, ele roubava cadáveres, ele fazia uma coisa ilegal. Ele roubava cadáveres, aí ele ia lá no porão da casa dele, ele ficava dissecando e querendo entender o que tinha por dentro. E ele foi tentando estudar o corpo dessa maneira, né? E aí o Still começa a curar e tirar as aflições do corpo das pessoas com as mãos, né? Tem um episódio bem bacana, né? Ele atendia pessoas que vinham das carvoarias, né? Que vinham essas pessoas inalavam muito a sílica do carvão. Então, elas tinham restrições respiratórias, tá? E aí o Still percebeu que o tórax dessas pessoas era muito rígido. E aí ele começou a mobilizar a região torácica dessas pessoas. E ele percebeu que o pulmão melhorava a partir da mobilidade torácica. Daí, talvez, o nome osteopatia, a doença que vem do osso, tá? Hoje a gente já sabe que existe uma nova interpretação disso, né? E que eu vou falar disso daqui a pouco, na hora que a gente for responder a pergunta do Luiz, que ele fez a pergunta sobre as faces, aí eu vou voltar nesse assunto, tá? E aí o Still começa, então, a curar com as mãos. E quem cura com as mãos, né? Naquela época, quem curava com as mãos é um feiticeiro, né? Então, ele é dado como um feiticeiro, como um bruxo. Então, nessa época, Still já existia uma classe médica naquela época e tudo. Ele foi extinto da classe médica, ele foi expulso, né? E ele também foi expulso da igreja. O pai dele, além de médico, o pai dele era também um pastor de igreja. E aí a igreja também o expulsou, né? Still começa a seguir um caminho próprio, passa a ter seguidores e ele monta um colégio de osteopatia. Isso nós estamos falando de uma vida inteira, tá? De 70 anos. Então, agora vamos transferir para os tempos atuais, né? A osteopatia, né, é uma filosofia de tratamento. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de uma forma de pensamento, tá? Então, é um formato de pensar um pouco diferente do clássico convencional, né? Se nós formos analisar a
a fisioterapia, né? Que todos nós somos fisioterapeutas. E aqui no Brasil, por uma questão legal, antes de nós sermos osteopatas, nós primeiros precisamos ser fisioterapeutas, até porque a osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil, né? Diferente de em outros países, como o próprio Estados Unidos e outros países da Europa. Como lá ela nasceu com um médico, por exemplo, Sim. lá continua sendo uma especialidade médica. Aqui, por uma questão de convenção das profissões, o fisioterapeuta é o profissional que mais trabalha com as mãos, né, dentre os profissionais da saúde. Então, a fisioterapia abraçou essa profissão, ainda bem, né? Porque hoje estamos aí como Sim. fisioterapeutas osteopatas, né? Especialistas em osteopatia. Então, quando a gente olha para uma doença, né? Então, se eu perguntar assim para você, quais recursos a fisioterapia utiliza para uma bursite subacromial? Aí você vai me falar, nós vamos usar a cinesioterapia, nós vamos usar a própria terapia manual, nós vamos usar os equipamentos de eletrotermofototerapia, recursos da fisioterapia, né? Hoje, a fisioterapia está bem mais avançada da época quando eu me formei, né? Mas, classicamente, nós somos vindos de uma ciência médica, né? Haja visto que a fisioterapia, no passado, ela era feita por médicos, né? Antes mesmo do técnico em fisioterapia, né, que foi o profissional que apareceu antes da profissão fisioterapeuta, a fisioterapia ela era feita por médicos, né? Depois apareceu o auxiliar do médico, que é o técnico em fisioterapia. Em fisioterapia. Distinguiu que a profissão, e aí a gente passou a ter uma profissão, o fisioterapeuta apareceu aí como um profissional de nível superior, né? Então, nós somos uma ciência que nós somos advindos de uma medicina, de uma ciência médica, né? Então, hoje, se você vai no ortopedista com uma bursite do ombro, uma bursite subtrochanteric, você vai num especialista de ombro, ok? Exato. Assim, você tem uma dor no joelho, você vai no especialista de joelho e assim por diante. Talvez a grande diferença e o que me fez migrar, né, para estudar a osteopatia é a relação que ela faz das doenças, né, que nós damos nomes para ela, né, artrose, hérnia de disco, epicondilite, bursite, tendinite, né, a relação que a osteopatia faz com essas doenças com as outras partes e sistemas do corpo. Sim, Tá? José, e já entrando nessa parte, para o pessoal acabar se integrando um pouco mais sobre o assunto, a osteopatia, além de tudo, né, você falou aí que quando a gente tem um problema no ombro, a gente vai no especialista em ombro, no joelho e assim por diante. A osteopatia vem num quadro bastante parecido, né? Porque você acaba subdividindo em três, né? Craniano, visceral e... Qual que é a outra? Fugiu. Falhou. A liga. E a postura. E a né? postural, isso. Uhum. E aí, assim, óbvio que o osteopata vai trabalhar de forma global, né? Ele não vai usar só uma técnica. Ele não vai ser osteopata craniano, só trata o crânio. Mas eu acabo tendo especialidades, digamos assim, né, entre parênteses, sobre cada região do corpo, correto? Veja, William, vamos continuar no exemplo do ombro, porque aí a gente tem um caminho mais fácil da gente trilhar, tá bom? Então, ok, eu tenho um paciente lá que tem uma bursite subdeltoideia, ele tem dificuldade na abdução do ombro. Aí eu coloco esse paciente em pé e eu analiso a postura dele. Pode ser que nesse momento eu analise que existe uma postura viciosa estática. Existem alterações do padrão postural. Isso, por si só, eu conhecendo o padrão de postura, né,
eu posso dizer que a postura pode estar influenciando na mecânica errada daquele ombro, ok? Em seguida, eu tenho que entender se esse ombro está se relacionando erroneamente com outras partes e sistemas do corpo. Como é que eu faço isso? Através de um processo avaliativo que vai me dizer qual é dos envelopes é que eu vou abrir, né? Então, o ombro ele pode estar se fazendo uma má comunicação com o sistema víscero-facial. Nós vamos dar exemplos daqui a pouco para ficar claro isso. O ombro ele pode estar se relacionando mal com a postura. O ombro ainda ele pode estar se relacionando mal através de uma tensão de uma membrana que vem do crânio. E assim por diante, tá? Então, o osteopata, quando ele tem a formação completa em osteopatia, ele tem esses recursos para trabalhar. E o processo avaliativo conduz ele para ele entender qual problema está primário nisso daí, tá bom? Então, vamos entender assim, ó. A grande maioria dos problemas que aparecem para nós, elas aparecem através de queixas no sistema músculo-esquelético, ok? Agora eu já começo, talvez, a responder a pergunta do Luiz. 90% dos pacientes que chegam para nós lá no meu consultório, por exemplo, ou na maioria dos consultórios de osteopatia, eles chegam com sintomas no sistema músculo-esquelético. Então, e ele pode até vir com um diagnóstico médico que o sistema músculo-esquelético está defeituoso, ou tem lá uma patologia instalada, ok? O fato é o seguinte, quando esse sistema músculo-esquelético ele não sofreu nenhum tipo de trauma mecânico, tá? A dor do ombro, aquela bursite do ombro, apareceu de forma insidiosa e foi aumentando e foi piorando, porém não existe uma justificativa mecânica para eu dizer que aquilo ali é porque aquele evento está acontecendo porque o indivíduo caiu, bateu, torceu, machucou. Quando não existe esse histórico, tá? Eu afirmaria para você que a cada 10 problemas do sistema músculo-esquelético que chega para nós, de 7 a 8 desses problemas, eles estão, na verdade, funcionando apenas como um mecanismo de saída. O que significa um mecanismo de saída, né? Por isso que a gente fala que a osteopatia é a doença que vem do osso. Na verdade, é a doença que se manifesta no osso. Um exemplo muito claro para as mulheres que estão nos assistindo. Por exemplo, tem muitas mulheres que no período em que elas ficam menstruadas, elas têm dor sacroiliaca ou dor lombar. Esta é um grande exemplo para a gente entender que existe uma comunicação, principalmente mecânica, entre os órgãos e o sistema músculo-esquelético. Tá bom? Por que às vezes você tem dores de cabeça, né? A partir, por exemplo, de uma diarreia. Você tem uma diarreia e depois em seguida tem uma dor de cabeça. E assim por diante, tá? O que eu quero dizer com essa minha fala é que o sistema de vísceras, né, ele está dentro das cavidades do meu corpo, tá bom? E, portanto, tanto esta cavidade quanto as vísceras, elas estão envoltas por um sistema denominado sistema facial, tá bom? Sim. Esse sistema de fáscias, ele, no primeiro momento, ele reveste as vísceras, ok? Nós estamos falando aqui apenas de uma das funções da fáscia, ok? Então, nós estamos falando que a fáscia reveste uma determinada víscera. Agora, a partir do momento em que ela revestiu essa víscera, ela precisa fazer um mecanismo de atracamento no sistema músculo-esquelético para sustentar essa víscera, ok? Então, exemplo, o intestino, para ele poder ficar no lugar dele, aonde ele é, do jeito que ele é lá na cavidade do abdômen, ele é envolvido pela sua fáscia, né, própria. Essa fáscia se une num duplo folheto
formando o que a gente chama de mesos, e esse meso vai fazer o quê? Vai se comunicar com as vértebras lombares, vai fazer um ponto de atracamento nas vértebras lombares. Então, uma tensão anormal advinda desta fáscia facilmente leva a tensões adversas no osso, tá? E às vezes eu tenho uma mecânica do osso errada por conta dessa tensão, ok? Então, o sistema visceral, ele se comunica com o sistema músculo-esquelético num primeiro momento de uma forma mecânica, tá ok? Vamos voltar no exemplo. Estou me estendendo muito, William? Não, Zé. Pode ir. É que a gente começa a viajar. Então, eu gosto de te ouvir. Então, tá fluindo, tá fluindo. Então, agora concluindo a resposta que o Luiz fez no início, né? Então, a primeira comunicação, vamos voltar no exemplo do ombro, ok? Sim. A primeira comunicação que, por exemplo, um ombro direito tem com o sistema visceral, eu vou tentar descrever aqui agora. Então, por exemplo, é muito comum nós termos tensões anormais das fáscias, advindas, por exemplo, do peritônio superior e da região do fígado, que está coladinho ali, e essas tensões nessa região promoverem sintomas na região cervical direita e ombro direito. É uma relação muito comum da gente ver no dia a dia do nosso consultório, tá? Como que é a relação mecânica entre essas duas partes do corpo? Vamos falar assim. O fígado, né, para ele estar ali no lugar dele, ele também recebe o revestimento de fáscia, que se conecta imediatamente a este peritônio superior, que se funde na fáscia do diafragma. O diafragma, por sua vez, se funde com a fáscia que envolve os pulmões, que são as pleuras, e as pleuras agora, para fazer um ponto de atracamento e sustentar o pulmão, ela lança ligamentos que vai da cúpula pleural até C7, T1 e primeira costela, ok? Então, facilmente, uma alteração mecânica em C7, T1 e primeira costela pode começar com uma tensão visceral a nível de fígado ou de peritônio superior. Okay? Legal. Então, aí, né, se eu tenho a inervação de plexo braquial, que sai dessa região e se comunica mal com esse sistema de ossos, facilmente eu posso ter um sintoma no ombro ou na própria cervical. Então, continuando na resposta do Luiz, essa é a primeira comunicação que existe entre o sistema visceral e o sistema músculo-esquelético. Eu me referi a uma relação mecânica, ok? Agora, existe uma outra comunicação que é tão importante quanto esta mecânica, que é a comunicação neural, ok? Então, vamos continuar no exemplo do ombro para a gente ficar mais fácil de entender. Então, vamos pensar no nervo frênico. O nervo frênico, que nasce na região cervical, que vem lá de C3 e vai até C5, a principal raiz dele é a raiz de C4, esse nervo, ele é um nervo considerado misto, tá bom? Isso significa que ele vai inervar motoramente alguém e vai captar a sensibilidade de algum lugar, tá bom? O nervo frênico, como todo mundo sabe, ele é um nervo motor para o diafragma. Então, para o diafragma funcionar, né, para chegar o estímulo nele, o frênico tem que encaminhar uma informação motora para ele, tá? Só que ao mesmo tempo que ele é motor para o diafragma, ele é sensitivo para a região superior do peritônio, né? A cavidade superior do peritônio é inervada pelo frênico, tá? As próprias vísceras superiores que estão ali são inervadas sensitivamente pelo frênico. A região do mediastino, do pericárdio e das pleuras são inervadas sensitivamente pelo frênico. Portanto, mais uma vez eu digo que aquelas tensões anormais faciais, advindas do peritônio superior ou das vísceras que tocam ele,
ou do próprio pericárdio e da própria pleura pulmonar, podem agora, nesse momento, encaminhar aferências anormais pelo frênico. E o frênico, quando chega lá na sua origem, nas vértebras cervicais, ele pode promover uma espécie de blush neural. E ele incomoda todos os nervos naquela região. E aí eu posso ter, por exemplo, uma cervicobraquialgia a partir de uma tensão e uma comunicação frênica. Então, isso acontece com todos os outros níveis metamélicos da coluna. Tá bom? Então, é a relação dos viscerótomos, né? Certo? Então, a comunicação nesse momento agora, ela não é só mecânica e também neural. Compreendeu, William? Entendi, Zé, entendi perfeitamente. Por isso que eu até tô deixando você perguntou se estava sendo extenso, mas precisa ser, né? A osteopatia exige isso porque a gente consegue mostrar realmente a influência de vários tecidos, várias regiões que são extremamente importantes, né? Eu tenho duas perguntas aqui, Zé. Eu vou fazer uma já nesse sentido, e uma do Gabriel é um pouco mais específica, eu faço um pouquinho mais para frente. A do Vinícius, tá parabenizando você, né? Ele gostaria de saber se até nas lesões que não são de fato teciduais, exemplo, uma lesão tendínea, a osteopatia tem um papel importante. Essas lesões, eu tenho que repassar uma pergunta, né? Essa lesão, ela começou de uma forma mecânica ou ela foi insidiosa e simplesmente aumentou ou não? Porque se nós estivermos falando de causas mecânicas, o problema está essencialmente no gesto mecânico que sobrecarregou o tendão e lá nós temos que agir localmente. Okay? Que aí nesse caso, Zé, não sei se eu vou estar puxando a sardinha nesse caso para o meu lado, não me entenda mal. Mas nesse caso, às vezes, por ser algo mecânico, talvez a fisioterapia tradicional, digamos assim, já teria um bom resultado, né? William, eu acho que sempre a fisioterapia convencional ela vai coagir com a osteopatia, tá bom? Então, olha só, se o Luiz me encaminha um paciente com bursite do ombro, ou com uma lesão no tornozelo, ou com uma lesão enfim, né? O que ele encaminhar para mim lá. Eu tenho a lesão estrutural, eu tenho a lesão no tendão, eu tenho a lesão da bursa, eu tenho a mecânica errada de uma articulação. Ok. Eu posso, ou mesmo o fisioterapeuta pode agir naquela região ali. Ele usa os recursos da fisioterapia naquele local. Tá ok? Porém, se existir uma comunicação neural, víscero-somática ou postural, e você não corrigir isso, você não está corrigindo a base do problema. Tá? A doença está se manifestando no tendão, está se manifestando no ligamento, está se manifestando na bursa. Se essa causa, né, o porquê isso ficou dessa maneira, tiver uma relação com outras partes e sistemas do corpo, e se eu não fizer esse desarranjo dessa parte que está mantendo o sistema musculoesquelético funcionando errado, os recursos não vão funcionar. Porém, se eu tiro uma tensão do fígado, melhoro a mecânica cervical, melhoro a mecânica do ombro, o ultrassom vai fazer o papel dele muito mais bem feito, muito mais rápido. Entendi. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Entendi. Não, perfeito. O indivíduo vai poder fazer uma cinesioterapia com mais qualidade. E às vezes às vezes com mais rapidez, né, Zé? Falando em atleta, né? O intuito é voltar o mais rápido possível. Tempo é muito importante para esses pacientes, né? Sem dúvida. Deixa eu te fazer a pergunta do Gabriel agora. Acho que, Vini, o Zé te respondeu. Ele até depois colocou aqui que a pergunta foi... Eu acabei não perguntando direito. É das lesões que são, de fato, tendíneas. Mas eu acredito que você tenha respondido, Zé.
Então, essas lesões tendíneas, elas podem estar relacionadas com um gesto inadequado, né? Então, aí nós temos que falar sobre a especificidade de algum gesto, e talvez se for um atleta, trabalhar a mecânica correta desse gesto, talvez o gasto energético dele está sendo maior e ele está se lesionando à toa, né? Biomecânica, né, Zé? Oi? Biomecânica, né? Isso, é pensar na biomecânica. Biomecânica. Ou então, se nós não temos um padrão postural errado, que está funcionando não a favor da mecânica correta do corpo dele. Sim, Tá bom, sim, Vinícius? sim. O Gabriel pediu para você explicar um pouquinho como que o indivíduo passa a ser simpático tônico, como isso influencia nas suas dores e como a osteopatia pode auxiliar nesses casos. Ei, Gabriel, hein, Gabriel? O Gabriel quer polemizar aqui, né, Zé? O Gabriel quer colocar para andar. Bom, vamos entender que o paciente simpático-tônico, né, para esclarecer, talvez para quem não entendeu a pergunta dele, é o paciente que tem sinais e sintomas autonômicos exacerbados relacionados à parte simpática do sistema nervoso autonômico, tá bom? Então, o sistema nervoso autônomo é separado em simpático e parasimpático. São sistemas que funcionam de forma antagônica, ou seja, enquanto um está aumentando ou melhorando a função de um determinado órgão ou sistema, o outro está imediatamente rebaixado. Depois, no minuto seguinte, inverte. Essa inversão dos papéis do sistema nervoso autônomo cria o que a gente chama de homeostase. Obviamente que em algumas partes do dia nós estamos sob uma predominância de um sistema ou de outro, né? Então, quando eu estou dormindo, por exemplo, eu tenho que estar com uma predominância parasimpática, senão eu não consigo dormir, né? A pessoa que tem insônia, por exemplo, ela está sob uma dominância simpática, tá? E a pessoa que tem letargia, que tem falta, tem desânimo, que está de mal com a vida, ela está com hiperatividade, talvez parasimpática. Essa é uma colocação assim muito grotesca para a gente falar de simpático e parasimpático, tá bom? Então, a gente entende que precisa existir o quê? Equilíbrio entre esses dois sistemas, tá bom? Com relação a qualquer tipo de problema que você tenha no corpo, tá? Pensa assim, desde uma unha encravada até um câncer, ok? Se você tiver se você precisar de um processo de reparo tecidual, tá? E você tiver sobre o estado de simpaticotonia, o teu corpo não faz isso bem, tá? Então, o indivíduo que está simpaticotônico, ele está também inflamado. Ele se mantém inflamado o tempo todo. Tá? Ele vai sempre estar mandando impulso, né, Zé? Ele está sobre uma dominância simpática, tá bom? E aí existem formas no processo avaliativo da gente identificar isso, tá? Então a gente consegue avaliar o sistema neurovegetativo, existem pontos específicos para a gente avaliar isso, tá? Assim como existem formas de tratamento para a gente aumentar ou diminuir, tá certo? Então, vamos lembrar o seguinte: o sistema nervoso autônomo, ele está anatomicamente, ele está posicionado na coluna vertebral, na região anterolateral da coluna vertebral, em forma de uma cadeia ganglionar, tá? Onde o sistema nervoso autônomo simpático, ele encontra-se na região cervical, torácica e lombar. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele está na região sacral, através de nervos denominados de nervos esplâncnicos, e depois na base do crânio, entre C0 e C1, através do nervo denominado de nervo vago, tá bom? Então, qualquer parte da coluna que você estimula, dependendo da parte da coluna que você estimula, você pode estar fazendo um ajuste autonômico simpático ou parasimpático. Sim, tudo bem? Entendi. Então, os estados emocionais, de uma forma geral, podem contribuir ou não
com a pessoa se manter em simpaticotonia, tá certo? Aí a gente entra numa outra questão aí da parte emocional, que é muito importante no tratamento também. Mas respondendo à pergunta dele, né, que ele fala sobre as lesões, né, que não se curam, não foi isso que ele Sim, perguntou, sim, William? sim. Zé, Então, se o indivíduo fica sobre um estado de simpaticotonia, a cura dele é mais longa, com certeza. aham. Zé, eu tenho duas perguntas aqui do Joshua. Primeira para Luiz e eu, né? Perguntando quais os principais achados, fatores que fazem com que nós encaminhemos os nossos pacientes para o osteopata. Eu tive um certo contato, no mínimo 2 anos e meio, 3 anos com o Zé Luiz na faculdade. Então ele acabou ensinando bastante coisa de avaliação para a gente, né? Observar o paciente como um todo realmente. E não é só como um todo falando músculo esquelético. Vendo se esse paciente tem alguma alteração de intestino, vendo se esse paciente tem, às vezes, algum tipo de vertigem, muitas dores de cabeça. Obviamente, o meu tratamento não sendo também positivo, isso vai ser um fator também que vai fazer com que eu encaminhe esse paciente para um profissional especializado em uma outra área que possa trabalhar como um todo. Mas, principalmente, a gente sempre fez muita coisa visceral, né, Zé? Então, a primeira coisa, eu vejo que não está fluindo o meu tratamento, eu já começo a fazer perguntas da questão digestiva e a parte craniana, falando de dores de cabeça, tonturas, entre outras. Quando eu começo a ter esses achados, eu já falo, opa, pera ali, que tem algo errado, e é um pouquinho mais a fundo que, neste momento, eu não posso solucionar esse problema. Então, nesse caso, eu acabo indicando para o osteopata, né? E a segunda pergunta do Joshua, que é para você, Zé, bem rapidinho, porque a gente já está com o tempo já estourando. Parece que não, mas já faltam 12 minutos. É 8h30. Então. A segunda pergunta para você do Joshua também Zé, qual o principal fator que você avalia quando o paciente já vem de uma reabilitação prévia? Então, o paciente que eu te indiquei, o que são os achados, né? Basicamente, acho que é a pergunta. O que você já procura nesse paciente? Então, na verdade, eu parto do princípio de que a fisioterapia já avaliou muito bem o sistema musculoesquelético desse paciente, Sim. né? Até Tentou reabilitou, né? Às vezes, né? já até reabilitou, exatamente. Então, a osteopatia vai exatamente no que a gente chama de elementos ocultos. São aqueles elementos que podem estar ainda fazendo a manutenção de um quadro, tá bom? Então, a avaliação de osteopatia, William, como você já bem viu muito bem isso, e ela se aprimora a cada dia, tá bom? Então, hoje, por exemplo, né, passado esse período de tempo que a gente não se vê, eu teria muitas coisas novas para te dizer hoje, né? Que pena que a gente não se encontra, que eu gosto tanto de ensinar as coisas para as pessoas. Sim, sim. Mas, assim, a gente iria, então, avaliar o processo avaliativo da osteopatia, ele é certeiro, tá? Ele não me deixa dúvidas, tá bom? Então, se o paciente se ele tem um problema no sistema musculoesquelético, eu vou entender imediatamente no processo avaliativo se tem outro sistema envolvido ou não. Eu vou fazer testes que vão me conduzir a isso de forma imediata, tá bom? Agora, pode ser que esse paciente não precise mais nem de osteopatia, tá? Ele precise, por exemplo, de um trabalho de reforço muscular. Não é mais a minha praia. Eu agora tenho que reencaminhar esse paciente para um outro setor, né? Haja visto que lá na minha clínica, por exemplo, como você já bem viu lá e conheceu, nós temos lá o setor de treinamento funcional, de pilates e a osteopatia. A grande maioria dos pacientes chegam para nós lá com dores, com disfunções, passam pela osteopatia, a osteopatia melhora uma condição mecânica, uma condição dolorosa e dá mais condições para a sequência do tratamento, que a osteopatia não vai fazer, que é o trabalho do pilates, do fortalecimento, uma fisioterapia de reabilitação. Aí é o caminho reverso, né? Mas, basicamente,
nós vamos estudar os elementos ocultos. E eles podem estar na víscera, eles podem estar na postura, eles podem estar numa disfunção de crânio, eles podem estar até em questões perceptivas, emocionais. E aí a gente vai abrindo o caminho e limpando a área e vendo o que precisa fora o que já foi feito. Legal. Mais uma pergunta do Luiz, do Vinícius e do Luiz, tá? Uma complementa a outra, né? Porque até onde eu sei, falando de pesquisa agora, Zé, e aí já pra gente já levando para o encerramento, infelizmente, o Vinícius perguntou como que andam as pesquisas na área de osteopatia, e aí o Luiz já fez uma pergunta em cima dessa até. Será que as pesquisas às vezes não fluem ainda mais devido à complexibilidade de avaliação da osteopatia e os seus conceitos para alinhar um padrão de pesquisa satisfatória? Eu confesso que eu não sou um grande pesquisador, tá? Eu sou um grande clínico. Eu gosto muito de entender a prática da coisa, tá? Mas eu entendo perfeitamente que a ciência ela é de extrema importância, tá? Sim. Os trabalhos em fisioterapia, em osteopatia, né? Essa parte científica da osteopatia, ela vem crescendo muito, tá? Eu posso falar em particular pela escola de osteopatia que eu faço parte, tá bom? Hoje, a nossa escola de osteopatia, ela tem tanto capacidade técnica como recursos laboratoriais. Nós montamos na clínica escola um grande centro de pesquisa em osteopatia, tá? Então, todas as teses de DO e os CIs, né, que são as fases de formação da escola, elas estão passando por ensaios clínicos nesse laboratório de pesquisa, tá? E lá nós temos muita instrumentação, né, e temos pessoas que foram contratadas, pessoas relacionadas, pessoas que são pesquisadores mesmo, e que são pessoas mais aptas a desenvolver trabalho científico, portanto, tá? Então, dali já está nascendo uma quantidade grande de trabalhos, tá certo? Esses trabalhos, eles estão sendo, assim, tão relevantes que, desculpe agora falar até no nome da escola. Não, agora, pode falar, Zé, pode falar. Tudo bem, que o IDOT hoje, ele tem até um modelo próprio de tratamento, tá? Então, antes a gente ensinava a técnica da articulação, depois ensinava a técnica do músculo, depois ensinava a técnica do nervo, depois ensinava a técnica da membrana, depois ensinava a técnica da víscera. E aí o aluno tinha todas as ferramentas na mão e não sabia como lidar com isso. Não juntava Hoje, às vezes, né? ele não sabe por onde começar, tá? E aí ficava dando tiro no escuro. Hoje, através das pesquisas que foram realizadas no NUP, né, nesse centro de pesquisas do IDOT, hoje, por exemplo, nós temos uma coisa que foi denominada de hierarquia dos tecidos, tá? É uma inovação aí dentro do tratamento, onde a gente na hora de tanto de avaliar quanto de tratar, a gente tem hierarquicamente quais tecidos serão trabalhados primeiro, tá certo? Com exceção a algumas patologias, tá? A maior parte dos problemas vai seguir essa regra e o aluno hoje tem uma direção muito grande. Isso nasceu através do quê? De pesquisa. Estudo e pesquisa, né? Exatamente. Então, hoje, vamos pensar também, William, que a osteopatia aqui no Brasil, eu estou de olho aqui no meu relógio, viu? Tá bom. Vamos lembrar também que a osteopatia aqui no Brasil é relativamente nova, né? Sim. Aqui no Brasil, se ela tiver 30, 35 anos, é muito tempo para ela, tá? Ela chegou aqui lá por volta dos anos 90. Então, como uma ciência, ela também está evoluindo, tá certo? Mas o que a gente vê na prática tem sido cada vez mais colocado na ciência e colocado em estudos, William. Legal. Zé, deixa eu só te falar referente a a doutora Josina Underline Bezerra,
ela falou que tem escoliose e isso poderia ser tratado com osteopatia. Eu vou pedir, doutora Josina, para que você entre em contato com a Clínica Prismas, ou é Prisma Saúde? Como que é o... É Prisma Saúde. Entre em contato com Prisma Saúde, que você vai falar com o Zé Luiz, e aí você explica melhor o caso para ele, né? Porque falar assim, às vezes é muito breve, né? Tem que ver quais são os sintomas dela. Então, entra em contato com a clínica, com o Zé, né? Através da Prisma, que aí ele consegue te dar, às vezes, até um atendimento ou indicar para alguém, dependendo da região onde você for, tá? Zé, a gente tem 4 minutos aí. Ah, o Luiz Tá? colocou @Prisma Saúde, né? E aí ela entra em contato com você, tá, Zé? Obrigado, Luiz. Zé, para encerrar, a gente tem 4 minutinhos. Eu queria que você deixasse uma, um recado aí para a galera, para que a gente possa, acho que ainda mais unir ainda mais a fisioterapia, né? A fisioterapia ainda é muito vulnerável ainda, né? Para que a gente subdivida em grupos. O intuito é agregar valores. Então, deixa uma palavra aí para a galera, Zé. Eu queria deixar uma palavra assim, né? De que você me conhece, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas me conhecem. Eu acho que a, o respeito, né, que a gente tem que ter com as outras pessoas, ele é fundamental, né? Então, eu tenho muito respeito com todos os profissionais da saúde e com todas as outras áreas da fisioterapia, tá bom? É com muita humildade que eu falo isso para todo mundo aqui, tá bom? Se tem uma virtude que eu acho que eu tenho, é a humildade. Com Então, eu não certeza. problema nenhum com isso, tá bom? E eu não quero aqui me fazer valer de melhor ou de pior do que ninguém, tá bom? Eu acho que a fisioterapia, nós antes de sermos osteopatas, nós somos fisioterapeutas, tá bom? Nós não podemos esquecer isso. E o osteopata, por ser osteopata, ele não é melhor do que ninguém. Ele é apenas diferente em algum momento, tá bom? Ser diferente não significa ser melhor, tá Exato. bom? Então, o que eu vi na osteopatia foi algo assim que me encantou, me levou para ela e me mostrou que eu podia ter melhores resultados, tá certo? Às vezes a pessoa vai para uma outra área que encanta ela também e está tudo certo. Sim, Não existe a melhor técnica, existe aquela que o paciente precisa mais, tá bom? É isso que eu exato, queria né? deixar para que não haja nenhum tipo de competitividade de maneira nenhuma, tá? Então, reforçando, não existe a melhor técnica, existe aquilo que o paciente precisa mais. Tá bom, Exato. William? Perfeito, Zé, perfeito. Queria agradecer em meu nome, em nome do Luiz, né, a Fiz em Debate. É um prazer, você sabe o quanto eu amo você de paixão, assim. É, já conversamos muito, já tomamos muita cerveja junto também, e assim, é um prazer tê-lo aqui, e sempre, assim, sempre vai ser bom te ouvir, ainda mais falando de osteopatia, que é algo que eu sei que te encanta, e você tem amor muito grande, tanto com a fisioterapia quanto com a osteopatia. As duas se complementam, né? Então, assim, quero novamente agradecer, muito obrigado. Teremos alguns outros temas que serão mais específicos e com certeza iremos te chamar de novo para você deixar um pouco do seu conhecimento com a gente. Precisando, pode contar com a gente. Deixe, o seu contato vai ficar aqui, @Prisma Saúde, se alguém precisar falar com o Zé direto ou qualquer coisa, fala com a gente, que a gente repassa o contato para o Zé tranquilamente, tá, Zé? Muito obrigado e até uma próxima. Até. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Zé.